Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O outono era frio e cortante no subúrbio abastado de Willow Creek. Folhas vermelhas e douradas rodopiavam ao vento, batendo nas janelas da casa dos Carter. Lá dentro, reinava uma tensão gélida. Emily Carter segurava seu filho bebê nos braços com as mãos trêmulas. Malik, seu terceiro filho, dormia pacificamente, alheio ao mundo cruel ao seu redor. Seu marido, Richard Carter, a encarou com olhos cheios de raiva e desdém. Ao lado dele, seus pais, Sr. e Sra. Carter, demonstravam uma mistura de desprezo e indignação. Emily sussurrou friamente sua madrasta: "Você sabe muito bem que não era isso que queríamos, um filho dele." Emily sentiu o coração apertar. Sabia que estavam falando de Malik, da cor da pele dele, da diferença que ninguém naquela família conseguia aceitar. "Ele é meu filho", respondeu ela gentilmente, mas com firmeza. "Eu o amo e o estou criando com todo o meu coração." Richard caiu na gargalhada cruel. "Você passou dos limites. Está destruindo esta família. Não podemos tolerar isso. Você e seus filhos, vocês têm que ir." Emily sentiu uma onda de frio invadi-la. Em questão de minutos, sua vida como ela conhecia havia desmoronado. Ela e seus filhos foram despejados de sua casa, forçados a deixar sua segurança, conforto e prestígio por um futuro incerto. Ao cruzar a soleira da casa com Malik encostado em si, Emily sentiu uma determinação crescer dentro de si. Eles podiam ter perdido um lar, mas jamais perderiam a dignidade ou o amor. E naquela noite gelada, enquanto o vento açoitava seu rosto, ela fez uma promessa silenciosa: "Não importa quantos anos leve, nós prevaleceremos." Emily Carter colocou a última caixa no pequeno apartamento que acabará de alugar em um bairro movimentado, porém modesto, de Willow Creek. O espaço era apertado, as paredes eram sem graça e o piso rangia a cada passo. Ela respirou fundo, tentando conter o medo e o desespero. Ao lado dela, Sarah, de 12 anos, e David, de 10, observavam a mãe em silêncio, com olhares preocupados. Malik, o caçula, dormia em seus braços, e seu hálito suave confortava Emily apesar de tudo. O mundo que ela conhecia, o dos ricos e respeitados Carters, ruiu em um único dia. Seu marido e seus sogros a rejeitaram, considerando-a indigna por dar à luz uma criança negra. A rejeição foi brutal e pública, deixando Emily humilhada. Mas uma chama de determinação ardia profundamente dentro dela. "Nós vamos superar isso", ela sussurrou baixinho, olhando para Malik. "Ninguém pode nos impedir." Emily rapidamente encontrou empregos de meio período em um café local e outro em uma pequena loja de roupas infantis. Os dias eram longos e exaustivos, mas ela se recusava a mostrar aos filhos o quão dura a vida os havia atingido. Todas as noites, sentava-se com eles na cama estreita, contando histórias cheias de coragem e orgulho. "Um dia", disse ela, olhando para Malik, "você será um homem que ninguém ousará ignorar. Sarah, David, vocês são fortes. Nunca se esqueçam disso." Apesar dos olhares desconfiados dos vizinhos e dos julgamentos silenciosos em supermercados ou parques, Emily sentia um vínculo profundo se formando entre ela e os filhos. Eles estavam sozinhos, sim, mas juntos. E essa união, ela sabia, seria sua arma mais poderosa contra um mundo cruel. À medida que a noite caía e as luzes da cidade cintilavam ao longe, Emily sentiu uma certeza crescente dentro de si. Este outono não era o fim, era o começo. E não importava quantos obstáculos surgissem em seu caminho, ela protegeria seus filhos, os criaria com dignidade e lhes mostraria que mesmo na adversidade, o amor e a resiliência sempre triunfam. A volta às aulas chegou rápido para as crianças Carter. Sarah, David e Malik atravessaram as portas da escola elementar Willow Creek com mochilas um pouco gastas e corações cheios de apreensão. Emily caminhou com eles, segurando suas mãos com força, inspirando coragem silenciosa. "Lembre-se", disse ela, "o respeito que você demonstra pelos outros começa com o respeito que você demonstra por si mesmo. Nunca deixe ninguém diminuir o seu valor." Os primeiros dias foram um choque. Sarah, inteligente e curiosa, foi surpreendentemente ignorada pelos colegas brancos, alguns até a chamando de estrangeira por sua aparência diferente dos colegas. David, mais reservado, era provocado por brincar com Malik, o caçula, e algumas crianças o olhavam com desprezo. Quanto a Malik, de apenas 3 anos, ele sentiu desde os primeiros passos no parquinho que o mundo não era gentil com ele. Um incidente marcante ocorreu durante uma atividade em grupo. Malik, sorrindo e ansioso para participar, foi empurrado por uma criança que gritou com ele: "Você não deveria estar aqui." Malik deu um passo para trás, com os olhos cheios de confusão.
mas Sarah corajosamente interveio. Deixe-o em paz. Ele tem tanto direito de estar aqui quanto você. Emily, informada do incidente pelos professores, decidiu não se limitar a confortar os filhos. Ela se envolveu na escola, reunindo-se com a equipe e explicando a importância do respeito e da inclusão. Gradualmente tornou-se uma figura respeitada na comunidade escolar, sempre pronta para defender seus filhos e aqueles que eram marginalizados. Em casa, todas as noites, ela incentivava os filhos a ler, fazer perguntas e desenvolver sua autoconfiança. Malik, apesar do ridículo e do preconceito, começou a demonstrar desde cedo sinais de inteligência e carisma. Ele imitava a mãe, enfrentando os desafios com calma e dignidade. Emily sabia que o caminho seria longo e difícil, mas já havia uma centelha de resiliência nos filhos. E continuava dizendo a si mesma, não importa o que o mundo jogue contra eles, temos a força para transformar cada dor em poder. Com o passar dos anos, Malik tornou-se forte e curioso. Aos 10 anos, já cativava os colegas com seu sorriso sincero e suas ideias brilhantes. Emily observava com orgulho cada pequeno sucesso. Malik lia livros destinados a crianças bem mais velhas. Fazia perguntas pertinentes e demonstrava um senso inato de justiça. Na escola, embora o racismo e o preconceito persistissem, Malik começou a ganhar respeito. Ele nunca respondia ao ódio com ódio, mas com calma e inteligência. Quando algumas crianças tentavam humilhá-lo ou provocá-lo, ele permanecia impassível, às vezes se divertindo com a ignorância delas. Um dia, durante um projeto em grupo, Malik propôs uma ideia que surpreendeu sua professora e os alunos. Criar um mini-jornal escolar para compartilhar as histórias e experiências de todas as crianças, independentemente de cor, origem ou status social. O projeto foi um sucesso, e Malik recebeu elogios por sua iniciativa. Seus colegas começaram a vê-lo não apenas como o menino negro, mas como um jovem líder inteligente e reflexivo. Em casa, Emily continuou a cultivar os talentos dele. Ela o encorajou a desenvolver suas paixões. Malik adorava ler, ciências e esportes. As noites eram frequentemente dedicadas à realização de experimentos científicos simples ou a jogos de estratégia que estimulavam sua mente. Emily sabia que cada habilidade, cada lição aprendida, seria uma arma para enfrentar o mundo no futuro. Mas além das habilidades, Malik estava aprendendo o valor da integridade e da resiliência. Emily não parava de lhe dizer: Malik, sempre haverá pessoas que te julgarão antes mesmo de te conhecer. Nunca deixe que a ignorância delas decida quem você é. Malik, ciente do peso da história de sua família, levou essas palavras a sério. Ele entendeu que a rejeição, a dor e a injustiça que havia sofrido não eram uma fraqueza, mas uma força que o prepararia para grandes feitos. Aos 13 anos, ele se tornou um mentor silencioso para os irmãos, incentivando-os a se orgulharem de suas identidades. Sarah e David seguiram seu exemplo e Emily viu neles uma forte unidade, forjada pela adversidade, mas guiada pelo amor e pelo respeito. Assim, Malik começou a se transformar, aos poucos. De uma criança vulnerável e rejeitada pela sociedade, tornou-se um jovem capaz de influenciar, inspirar e mudar as percepções ao seu redor. A semente do sucesso futuro da família estava plantada. Apesar dos dias intermináveis e das noites curtas, Emily se recusou a ceder ao desespero. Ela sabia que precisava criar estabilidade financeira para si e para os filhos. Inspirada por sua paixão pela confeitaria e seus talentos culinários, ela transformou a pequena cozinha de seu apartamento em um verdadeiro laboratório de doces. Todas as manhãs, ela assava cupcakes, biscoitos e tortas, que vendia para vizinhos e em pequenos mercados locais. Com o passar dos meses, sua reputação cresceu. Os clientes voltavam não apenas pela qualidade dos seus doces, mas também pela simpatia e gentileza de Emily. Os vizinhos que inicialmente desconfiavam daquela mãe solteira, começaram a admirar sua tenacidade e seu sorriso inabalável. Sabe, Malik, disse Emily certa noite, enquanto guardava os últimos pratos, o sucesso nem sempre vem de um grande nome ou de muita riqueza. Vem do seu trabalho, da sua paciência e da sua coragem. Malik, agora com 13 anos, ouvia atentamente. Via sua mãe lutando todos os dias com dignidade e perseverança. Ele entendia que a verdadeira força não residia apenas no sucesso material, mas na capacidade de permanecer íntegro e humano apesar das dificuldades. Na escola e na comunidade, Emily continuou a defender seus filhos e outros jovens que enfrentavam injustiças. Ela organizou pequenas reuniões para conscientizar pais e professores sobre diversidade e inclusão, conquistando o respeito e a admiração da comunidade. As crianças, inspiradas por sua coragem,
Também começaram a se posicionar contra o bullying e a injustiça, mostrando que a resiliência pode ser transmitida. Apesar dos desafios, Emily encontrou momentos de alegria, o riso dos filhos, o cheiro dos doces quentinhos e a gratidão dos vizinhos. Cada pequeno sucesso era uma vitória sobre a dor do passado, uma prova de que o despejo e a rejeição não haviam destruído a família. E enquanto observava Malik praticar seus projetos de ciências e Sarah escrever histórias para o jornal da escola, Emily sabia que as sementes do futuro estavam sendo plantadas. Um dia seus filhos brilhariam não apenas pelo talento, mas pela força e dignidade que aquela mãe corajosa havia incutido neles. 13 anos se passaram desde a repentina expulsão de Emily e seus filhos. A vida havia mudado para todos. Emily havia transformado sua pequena padaria em um empreendimento próspero, com vários clientes regulares e uma pequena equipe. Malik, agora adolescente, era conhecido na vizinhança por sua inteligência, carisma e liderança discreta. Sarah e David se destacavam na escola e se envolviam ativamente em projetos comunitários. Certa manhã, enquanto Emily preparava os pedidos para o mercado semanal, ela avistou uma figura familiar na rua, Richard Carter. Ele havia envelhecido, com o rosto marcado pelo estresse e por contratempos financeiros. Seu olhar, ao encontrar o de Emily, refletia uma mistura de surpresa, descrença e arrependimento. Emily, sussurrou ele, com a voz trêmula. Eu não esperava. Emily calmamente colocou a mão no ombro de Malik, que estava parado logo atrás dela. Seus olhos brilhavam com inteligência e força, e Richard imediatamente sentiu que não tinha mais o controle que antes pensava ter. Richard disse Emily gentilmente, mas com firmeza. 13 anos se passaram. Muita coisa mudou. Nós sobrevivemos, prosperamos e estamos felizes. Imagino que seja isso que você veio ver. Richard abaixou a cabeça, incapaz de encarar Malik, que agora representava tudo que ele rejeitara e desprezara. O garoto, seguro de si e confiante, deu um pequeno passo à frente. Olá, pai, disse ele calmamente com um sorriso que não era nada infantil. Imagino que esteja surpreso ao ver que sobrevivemos e até prosperamos. Richard sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Malik não era mais o bebê negro que rejeitara. Era um jovem brilhante, carismático e profundamente digno. O confronto silencioso foi suficiente para fazê-lo refletir sobre todos os anos desperdiçados e sua arrogância passada. Emily, vendo a reação de Richard, sabia que agora detinha o poder moral. O sucesso deles não era apenas financeiro, mas simbólico. Eles haviam transformado rejeição e dor em força e respeito. Esse retorno inesperado marcou o início de uma virada. Richard descobriria, através dos seus próprios olhos e dos de Malik, a extensão da força e da resiliência que ele havia ignorado e desprezado por mais de uma década. O centro comunitário Willow Creek estava movimentado na manhã de sábado. Crianças corriam de um lado para o outro, risadas ecoavam pelo amplo salão e mesas estavam postas para uma oficina de ciências ministrada por Malik. Emily observava orgulhosa enquanto seu filho mais velho liderava o grupo com calma e autoridade. Cada movimento de Malik exalava confiança e carisma. Ele capturava a atenção tanto das crianças quanto dos adultos presentes. Foi então que Richard entrou hesitante, quase cauteloso. Ele ouvirá falar de Malik na cidade, um jovem prodígio, respeitado e admirado. Mas não esperava ver o menino em pessoa, inteligente e confiante, liderando um projeto educacional para a comunidade. O silêncio pareceu se instalar quando os olhos de Malik encontraram os de Richard. O garoto reconheceu imediatamente, embora Richard tivesse se tornado um estranho para ele. Caminhou lentamente em sua direção com passos medidos, exalando a confiança e a dignidade que Richard tentará destruir 13 anos antes. Olá, disse Malik, com a voz calma, mas ríspida. Presumo que você seja Richard Carter. Nunca pensei que o veria aqui novamente. Richard sentiu um nó na garganta. Gaguejou algumas palavras, mas nenhuma lhe pareceu apropriada. Ele não esperava aquele confronto direto, muito menos a maturidade e a postura de Malik. Emily se aproximou de Malik e colocou uma mão protetora em seu ombro. Richard, disse ela lentamente, 13 anos se passaram. Durante esse tempo construímos algo sólido. Não temos mais nada a provar, exceto a nós mesmos. O choque foi completo. Richard percebeu, de repente, que a rejeição que impora não os destruíra, apenas os fortalecera. Malik, representando essa força, não era apenas uma criança negra que ele desprezara, mas um jovem realizado, respeitado por sua comunidade e profundamente digno. Emily. Malik. Richard murmurou, incapaz de encarar o filho. Eu não sei o que dizer. Malik, imperturbável, simplesmente respondeu.
Você não tem nada a dizer. O que você deveria ter feito era nos respeitar. Mas o que você vê hoje é o que construímos sem você. Naquele momento, Richard percebeu que havia perdido mais do que apenas um lar ou uma família. Havia perdido 13 anos de influência e respeito. E teria que enfrentar, diante de toda a comunidade, o sucesso e a dignidade que pensara poder destruir. Algumas semanas após a reunião no centro comunitário, Emily e Malik decidiram demonstrar discretamente a Richard e à comunidade o que haviam conquistado. Organizaram um evento local para jovens, combinando oficinas educativas, exposições de arte e uma mostra dos sucessos das crianças locais. Malik foi a figura central do evento, guiando os participantes com confiança e carisma. Richard, informado do evento, decidiu comparecer, curioso para ver até onde a família Carter havia chegado. Mas ele não esperava a escala ou a organização impecável do dia. Desde o momento em que chegou, ficou impressionado com a admiração visível que os moradores locais tinham por Emily e Malik. Vizinhos, professores e até mesmo alguns ex-colegas de classe das crianças Carter cumprimentaram Emily com respeito e Malik com entusiasmo. Cada sorriso, cada abraço, cada palavra de reconhecimento parecia apontar diretamente para Richard, lembrando-o dos erros do passado. Malik, com impressionante calma e maturidade, pegou o microfone para apresentar um projeto científico que havia desenvolvido para melhorar a educação local. Sua voz clara e confiança cativaram toda a plateia. Richard, no fundo da sala, sentiu-se tomado pela vergonha e pela culpa. Ele compreendia que as crianças que havia rejeitado, e especialmente Malik, não apenas haviam sobrevivido, estavam se destacando, e isso graças à resiliência e à coragem de Emily. Ao final da apresentação, Emily se apresentou, agradeceu à comunidade pelo apoio e falou sobre a importância da união, da perseverança e do respeito mútuo. Cada palavra ressoou em Richard como uma lição. Apesar de tudo que ele tentou quebrar, Emily e seus filhos transformaram a dor em sucesso. Richard, paralisado no fundo da sala, não podia mais negar a verdade. O sucesso moral e social de sua família era uma vingança silenciosa, mas retumbante. E ele entendia que os anos perdidos e a rejeição que havia imposto eram irreversíveis. Emily e Malik não apenas sobreviveram à injustiça, eles criaram um exemplo de dignidade e conquista que marcaria a comunidade por muito tempo. Após o evento comunitário, a reputação de Emily e Malik só cresceu. Seus negócios, seu comprometimento e a influência positiva que tiveram na vizinhança tornaram-se o orgulho de Willow Creek. A mídia local começou a se interessar por sua trajetória, destacando a força de uma mãe que, apesar da rejeição brutal, criou 3 filhos com dignidade e sucesso. Richard, por sua vez, estava consumido pelo arrependimento e pela humilhação silenciosa. Ele acreditava que o tempo e a distância apagariam o impacto de suas ações, mas em vez disso, agora se deparava com uma realidade que não podia ignorar. Emily e seus filhos haviam prosperado sem ele. Numa manhã de sábado, Emily convidou Richard para uma visita oficial aos negócios da família. Ele chegou, incerto e cauteloso, provavelmente esperando ver um negócio pequeno e modesto. Para sua surpresa, descobriu uma loja moderna e próspera, com vários funcionários sorridentes e ocupados e uma clientela fiel e entusiasmada. Malik, ao seu lado, o guiou pelas diversas oficinas e demonstrações. Impressionante, murmurou Richard, incapaz de esconder seu espanto. Obrigada, respondeu Emily com um sorriso calmo, mas poderoso. Construímos tudo isso sem você. Nunca precisamos do seu apoio ou aprovação. Malik, com a maturidade de um jovem adulto, acrescentou. O que você vê aqui não é apenas um negócio. É a prova de que resiliência, trabalho duro e amor são mais poderosos que ódio e rejeição. Richard sentiu a vergonha tomar conta dele. Percebeu que Emily e seus filhos não apenas sobreviveram, eles transformaram a adversidade em poder. Cada sorriso, cada palavra de gratidão de funcionários e clientes era um lembrete silencioso de seu fracasso moral. Emily conclui a visita. Você escolheu a rejeição, o medo e o ódio. Nós escolhemos a coragem, o amor e a dignidade. Hoje, o mundo nos respeita e somente você permanece prisioneiro dos seus erros. Richard saiu da loja sem dizer uma palavra, incapaz de responder à força silenciosa que emanava da família que ele pensava ter destruído. A vingança não fora ruidosa nem violenta, mas retumbante e irreversível. Emily e Malik transformaram a dor em triunfo, e Richard era agora a testemunha silenciosa da sua própria humilhação moral. As semanas seguintes à visita de Richard foram um período de reflexão para toda a família. Emily e seus filhos continuaram a trabalhar e se envolver na comunidade, fortalecendo sua influência e reputação. Cada projeto, cada sucesso,
Era uma confirmação de que a perseverança e a dignidade sempre triunfam sobre a injustiça. Richard, por sua vez, vivenciava um intenso conflito interno. Viu Emily e Malik na televisão local, participando de eventos beneficentes e educacionais. Lia artigos nos jornais locais elogiando a coragem e o sucesso deles. A cada vez sentia uma culpa crescente, pelos anos que havia desperdiçado, pelas feridas que havia infligido e pelo tempo que havia negado aos filhos. Certa noite, ele decidiu visitar Emily e Malik, não para exigir nada, mas para tentar entendê-los. Chegou à frente da casa deles, um lar modesto, mas acolhedor, cheio de vida e risadas infantis. Emily o recebeu com calma, sem animosidade. Richard, ela disse, suponho que você veio em busca de respostas. Murmurou ele, incapaz de formar uma frase completa. Eu nunca entendi. Como você pôde continuar, depois de tudo o que eu fiz? Malik, ao seu lado, interveio sabiamente. Pai, não era nosso dever continuar por você. Continuamos por nós mesmos. Pela nossa dignidade e pelo nosso futuro. A verdadeira lição aqui é simples. Você não pode destruir o que é construído com amor, coragem e perseverança. Richard curvou a cabeça, profundamente tocado pela maturidade e sabedoria de Malik. Percebeu que a verdadeira vitória não residia em dinheiro, poder ou controle, mas na capacidade de superar a injustiça com integridade e força. Emily colocou a mão no ombro de Richard, mas sem fraqueza ou complacência. Richard, é tarde demais para consertar o passado, mas nunca é tarde para aprender. Talvez um dia você entenda o valor do que construímos. Richard saiu de casa naquela noite, marcado pela lição de vida mais valiosa que já receberá. A dignidade e o sucesso de Emily e seus filhos eram um espelho de sua própria falência moral, mas também uma inspiração para que ele mudasse, ainda que tardiamente, sua visão de mundo. 13 anos após o despejo que mudou suas vidas, Emily e seus filhos permaneceram firmes, orgulhosos e realizados. A pequena confeitaria havia se transformado em uma empresa próspera, com várias filiais pela cidade. Malik, agora um adolescente brilhante, continuou a desenvolver seus talentos e carisma natural, influenciando positivamente todos que o conheciam. Sarah e David se destacaram na escola e participaram ativamente de projetos comunitários, inspirados pelo exemplo da mãe e do irmão. A comunidade de Willow Creek os via não apenas com respeito, mas também com admiração. Sua jornada, marcada pela dor e pela injustiça, tornou-se uma fonte de inspiração para as famílias locais. Emily transformou a tragédia em triunfo, mostrando a todos que a dignidade e o amor superam qualquer obstáculo. Richard, por sua vez, agora convivia com o peso de seus erros. Ele havia tentado se conectar com os filhos, mas entendia que a verdadeira conexão só poderia ser reconstruída por meio do respeito e do reconhecimento do que eles haviam conquistado sem ele. Cada sucesso que Emily e Malik alcançavam o lembrava da importância da empatia, da tolerância e do respeito. Certa noite, enquanto a família Carter se reunia para jantar, Emily olhou para seus filhos e sorriu. Veja bem, disse ela, tudo o que passamos não nos destruiu. Pelo contrário, nos fortaleceu. A adversidade é uma escola onde o amor e a perseverança são os professores mais poderosos. Malik, observando sua mãe, acrescentou com maturidade. Nossa história agora é um legado. Não a temos apenas para nós mesmos, mas para mostrar àqueles que virão depois de nós que dignidade e coragem podem transformar dor em sucesso. E assim a história da família Carter terminou não em vingança ou amargura, mas na vitória silenciosa do amor, da resiliência e da dignidade. A família sobreviveu à injustiça, prosperou apesar do preconceito e deixou um exemplo duradouro para toda a comunidade. Sua jornada foi a prova de que, mesmo diante das maiores adversidades, a força interior e a perseverança podem transformar a rejeição e o ódio em triunfo retumbante.